Oi! Já estamos aqui no nosso devocional de inteligência biblicamente emocional, no terceiro pilar. Este já é o nosso segundo devocional sobre automotivação, uma paixão por trabalhar e viver por razões que realmente valem a pena, uma propensão para perseguir metas com energia e persistência. E nós temos que valorizar. Eu não sei se você já escreveu ele, mas acredito que esse é um versículo para se colocar em algum lugar da casa para você estar sempre atenta. Não apenas pela questão da memorização, mas porque diariamente vamos ter nossas motivações serem trocadas, né, no nosso coração por motivações terrenas. Nós vamos ver uma concorrência muito grande, externamente falando, de influências que vão querer nos fazer olhar para o que é terreno, enquanto nossos olhares deveriam estar no que é celestial. Então, se você quer ter motivações corretas e que valem a pena, que você lembre-se desse versículo, anote ele, deixe ele bem visível no seu dia a dia. Vamos lá, vamos falar? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Nós estamos devocionais e hoje eu gostaria de falar um pouquinho da automotivação como uma definição bíblica. Como biblicamente nós poderíamos definir automotivação. E eu quero então primeiro trazer uma definição que eu encontrei no Google. A automotivação é o avanço da motivação, que tem por objetivo anteceder os impulsos externos, visando a antecipação das necessidades e melhoria das atividades. Então, no devocional anterior, nós conversamos sobre a motivação correta. Mas a automotivação, ela não é exatamente motivação, ela é um avanço da motivação. E eu achei muito interessante perceber, então, essa automotivação como algo que, na verdade, contribui para que a nossa motivação continue acontecendo, né? E essas palavras anteceder e antecipar têm um papel muito significativo, especialmente na definição bíblica que vamos fazer aqui nesse devocional. Um valor preventivo, como um gerador, né? Quando a energia cai e a luz acaba, ela entra em ação para sustentar sua força. Então é interessante notar esses termos, como já falamos, antecipação e prevenção, que estão ligados à automotivação. Nos dá uma perspectiva de que a automotivação é algo que vamos usar no momento emergencial, quando já não temos a energia e o empenho de motivações exteriores disponíveis. E que, portanto, ela precisa ser como um fundo de reserva, algo que a gente vai utilizar estrategicamente e planejar isso anteriormente. E isso vai garantir o que eu preciso sem esmorecer, sem que eu me perca naquilo que eu preciso realizar. Então, muitas vezes a gente vai, né, passar por momentos de queda de energia pessoal, de sentir que a coisa não está andando muito bem, né? Seja às vezes por questões de saúde, por circunstâncias, por situações, por lidar com pessoas ou conosco mesmo, nós vamos chegar num certo esgotamento de motivações. Mas a automotivação é essa energia estratégica que a gente antecipadamente guarda, né, em nós mesmos para que possamos manter o que precisamos, né, perseverar naquilo que desejamos realizar. E o conceito bíblico que está ligado à prudência, prevenção e antecedência é a sabedoria. Na Bíblia, o sábio é sempre lembrado como aquele que é preventivo, que percebe a coisa antes de acontecer. E a sabedoria de Deus é algo assim. Gostaria que nós pensássemos nessa frase de Jim Berg. Sabedoria não é ter a perspectiva de Deus sobre
toda a questão à nossa frente. Ou seja, não quer dizer que quando nós temos sabedoria é que a gente está sendo como Deus, onipotente, onisciente, de entender tudo que vai acontecer, né? Saber o que lá na frente vai estar acontecendo. Mas é ter a perspectiva de Deus sobre que ação seguinte eu devo realizar para honrá-lo como meu Deus, enquanto me mantém útil a Ele. E isso é muito importante, porque se eu sei qual é a ação seguinte que eu devo fazer, que eu devo agir ali para que eu me mantenha útil a Deus, isso é uma forma de sabedoria. E isso também nos faz pensar na definição bíblica de automotivação, porque nós entendemos a automotivação como, né, uma energia de gerador, aquilo que a gente está guardando para um momento de emergência. Assim também a sabedoria é o conhecimento que estamos guardando para saber utilizar no momento certo. E eu acho que a gente tem que lembrar dessa frase, então. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la, né? Sabedoria não é algo que a gente conquista, né, só pelo conhecimento, mas é a aplicação desse conhecimento nas questões diárias que vivemos. E a automotivação bíblica tem muito a ver com isso. Se onde você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Se entendo que meu propósito de vida se resume a honrar a Deus e permanecer no caminho de utilidade a Ele, é de sua sabedoria que preciso. E é por isso que nossa atenção deve estar redobrada neste ponto. Podemos estar sendo sábios como o mundo e não de acordo com a vontade de Deus. Sim, a sabedoria de Deus é o que nos dará a verdadeira automotivação bíblica. E para que você pense sobre que tipo de sabedoria você está usando no seu dia a dia, eu gostaria que você lesse Tiago 3, do 13 ao 18, e refletisse, até tentasse aí divergir, colocar, né, num quadrinho a diferença entre a sabedoria terrena e a sabedoria do alto. E que você se lembre, o que realmente é melhor para você está além de sua compreensão, mas é de conhecimento e vontade de Deus. E quando nós usamos a sabedoria que vem dele, nós podemos entender e fazer o próximo passo que ele pede de nós para que sejamos úteis a ele. Nós muitas vezes não vamos saber tudo que vai acontecer, mas quando sabemos qual o próximo passo dar, que energia gastar ali, isso é a automotivação bíblica aplicada à sabedoria de Deus. Perceber, então, alguns passos necessários para que a automotivação bíblica revele a sabedoria do alto em nossas vidas? Bom, o primeiro passo é a perspectiva da eternidade. Quando eu estou cheia da perspectiva que me faz gravar a eternidade na minha mente e pensar nas coisas do alto, eu vou entender que sempre o próximo passo, por mais difícil e confuso que seja, estará glorificando a Deus e me fará útil a Ele. E eu sempre valorizarei aquilo que é eterno. Como assim, Thaís? Bom, vamos dar um exemplo bem simples. Se você está num conflito e você precisa lidar entre valorizar, o que você precisa valorizar mais? Uma pessoa ou um bem? Se você escolhe o bem, você está escolhendo algo corruptível, algo que vai acabar. Mas se você escolhe uma pessoa, você está escolhendo algo eterno. Então, os nossos valores, a nossa perspectiva da eternidade, ela nos dará sim o passo que precisa, um primeiro passo que nós precisamos para viver a automotivação bíblica. O segundo passo é entender que precisamos viver um desafio de cada vez. Assim como a sabedoria nos ensina que não vamos ver todo o caminho, mas saber
qual passo eu preciso dar neste momento? Eu preciso me lembrar, por que querer abraçar o mundo? Preciso aprender a dar a energia necessária para cada momento, né? Mateus 6,34 fala: basta o dia o seu próprio mal. Então, que nós possamos aprender a viver um dia de cada vez, um desafio de cada vez, que às vezes num dia já tem vários desafios. Vamos viver aquele momento e aprender como aquele momento pode glorificar a Deus. Terceira coisa é: não espere nada, ou vamos dizer, cuidado com as suas expectativas. Muitas vezes, para que você se sinta automotivada, talvez você está esperando incentivos externos, empurrões, mas eu quero te falar, o Senhor é o seu pastor, e tudo que você não tem, você não precisa. O que você já tem, que Ele te deu, é o que você precisa para ir em frente, para alcançar o necessário, né? Não fique olhando o que você não tem, reclamando do que você não tem, desconfiando porque você não tem, principalmente com relação aos outros. Entenda que Deus proverá, e principalmente quando você se sentir que está abandonada, lembre-se que Ele está agindo no silêncio. Bom, o quarto passo é: aceite suas limitações e aprenda com seus erros. Eu acredito que quando você entende isso, não significa que você vai continuar, eu sou muito limitada, eu não consigo. Não é isso. Quando eu digo de aceitar suas limitações, aprenda que você tem um limite, que você não tem que tentar o tempo todo chegar ao máximo da sua, né, do seu copo cheio ali, de ficar no seu limite. Você pode aceitar que você tem um limite e aprender com os seus erros. Isso te dará ferramentas para ir em frente, melhorar suas qualidades e ter estratégias para minimizar o que te atrapalha. Leia Provérbios 22:3 e Provérbios 14:16. Mas eu acredito que quando nós entendemos os nossos erros, podemos melhorar, né? Quando nós percebemos nossas limitações, podemos tomá-las como aliadas para não perder totalmente nossa energia. E por último, tenha momentos de celebração. Faça o que for preciso, empenhe-se, negue-se, trabalhe duro e permita-se depois celebrar. É impressionante ver como Deus sempre valorizou a celebração. Ele sempre, no Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Israel dava duro, trabalhavam muito, entravam em guerras, tinham tantos desafios, mas Deus sempre priorizou os momentos de celebração. E nós precisamos aprender a também celebrar. Precisamos aprender que é importante, depois de um dia difícil, depois de desafios que tivemos, nos darmos o momento de celebração, fazer algo que gostamos, algo que nos traz satisfação, ânimo para seguir em frente, e criar um momento de celebração é algo que também vai nos trazer uma automotivação bíblica. Eu quero então finalizar, né, no nosso momento de reflexão e desabafo, depois de alguns passos para a automotivação. Peço que você pare um pouquinho e reflita sobre muitas das verdades que foram faladas aqui. Como você entendeu o conceito de automotivação? Quais palavras são chaves para compreender seu propósito? Como, biblicamente, podemos definir a automotivação? Como e onde devemos buscar sabedoria? O que Tiago nos ensina sobre isso? Escreva as características das diferentes sabedorias que existem. Nós falamos disso, né? Em Tiago 3. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Como os passos da automotivação te ensinam a usar essa sabedoria? Qual deles, desses 5 que a gente falou, é um desafio no seu dia a dia? Que estratégias você está buscando para exercitar essa sabedoria? Senhor, eu peço ao Senhor que nesse momento o Senhor use a Tua palavra para trazer direção
sabedoria e prudência ao nosso coração. Nós queremos nos inundar de automotivação bíblica e precisamos da tua sabedoria. Nos ensine a perceber quando não estamos vivendo realmente a sabedoria celestial, mas a terrena. E que o Senhor nos inunde de uma perspectiva de eternidade. Nos inunde, Senhor, de um olhar sem expectativas dos outros e das circunstâncias. Que o Senhor nos inunde, ó Pai, de um coração que quer celebrar. E que de tantas lições nós possamos aprender sempre a sermos útil ao Senhor no próximo passo que dermos. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo devocional.